Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer uma demonstração como podemos estar fazendo frisamento de chanfros usando os recursos do Power Mill. Tendo a peça em questão aqui no meu ambiente CAD, eu vou fazer a importação do meu bloco preparado já considerando que ele já foi fresado, feita a usinagem externa e interna, apenas sem os chanfros. Então para isso eu vou omitir algumas features do software relacionados a essa entidade, essa geometria 3D, dentre as quais são os chanfros propostos. Feito isso, eu vou exportar esse modelo para utilizá-lo como blank para minha programação. Usar a extensão Solid. Devo importar no plano absoluto do software. Eu vou utilizar esse perfil como blank para poder estar trabalhando a usinagem do chanfro. Tá? Repare que as entidades dos chanfros posso voltar a qualquer momento, que não são prejudicados. Bom, já dentro do ambiente do Power Mill, eu vou selecionar as arestas dos chanfros as quais eu quero usinar. Basicamente, a usinagem 2D ela se baseia em curvas. Essas curvas são extraídas dentro do próprio software ou através de algum outro CAD disponível aí, onde é feita a importação e exportação, seja DXF, DWG, enfim. Aqui no caso eu vou usar as próprias ferramentas do Power Mill. Bom, aqui eu vou selecionar a face superior, que corresponde ao chanfro. Vou criar um padrão. O que seria esse padrão? Seriam os contornos do chanfro. Vou aplicar a entidade da superfície à linha do padrão. Com o meu padrão construído, vale salientar que ele precisa estar no sentido da usinagem ao qual eu quero. Então, por exemplo, eu quero usinar o meu chanfro no sentido concordante, o meu padrão precisa estar concordante. Para isso, eu basta fazer a seleção do mesmo, ou de ambos, instrumentar e verificar o sentido da linha. Observe que a linha externa está no sentido anti-horário, ou seja, a usinagem sairia discordante. Então, para reverter esse problema, eu basta selecionar, botão direito, editar e inverter seleção. Pronto, agora eu já tenho a linha aí no sentido horário. Mesmo conceito serve para a extremidade interna. Botão direito, editar, inverter a seleção. Bom, instrumentado as minhas linhas, agora eu vou fazer a construção do meu bloco de usinagem. Então eu vou aqui em Power Mill, bloco. Posso fazer toda a minha programação por um bloco simples. Tá? Porém, quando eu aplicar a simulação, obviamente não vai ficar uma simulação real. Ou posso fazer a programação através de um bloco importado de outro software CAD, como eu já demonstrei no primeiro vídeo do meu canal. Então aqui eu vou exportar através do eixo global e vou buscar o modelo blank. Eu uso a extensão Parasod com a extensão bem leve. Confirma. Tenho o meu modelo blank aí importado sem os chanfros. Agora está perfeitamente adequado para eu fazer a minha programação. Então podem ver que a geometria está enquadrada aí dentro do projeto. Ponto zero no centro, na face superior. Bom, a estratégia em questão ela está caracterizada por usinagem 2D e meio. Então tem aqui as ferramentas de 2D e meio. Tem algumas estratégias baseadas em curvas, eu vou utilizar a estratégia de chanfro. Essa estratégia ela consiste em usar uma ferramenta já com perfil do chanfro. No caso aqui, eu tenho dois chanfros na mesma extremidade com as mesmas medidas. Tá? Então eu vou estar construindo aqui a minha estratégia. Dar um nome para ela.
confirmar o ponto zero utilizado, o bloco, a ferramenta que eu vou utilizar em questão. No caso aqui eu vou construir uma ferramenta de forma. Bom, para eu construir essa ferramenta de forma, eu preciso saber quais são os dados relacionados aí ao meu chanfro que eu vou trabalhar. Tá? Então vou fechar aqui a minha caixinha de programação, fazer a medição dos chanfros, vou usar o recurso linha, pontos, clicar na extremidade inferior, depois na superior, e aí ele já me deu o chanfro aqui, 1 por 45 graus. Com a extremidade interna eu faço coisa. Clico num ponto, clico no outro e tem a mesma informação. Volto novamente às configurações da usinagem. E aí eu vou criar minha ferramenta de chanfro. Então, por exemplo, eu vou criar um escariador. Diâmetro de 6 por 45. E utilizado na estação 1. Bom, para eu fazer a construção de uma ferramenta de forma, eu tenho sempre que me basear em dois eixos, tá? O eixo X vai ser relacionado ao raio da ferramenta e o eixo Y relacionado ao comprimento da ferramenta. Tudo isso partindo da ponta da ferramenta. Então eu quero construir uma ferramenta com diâmetro de 6 por 45 graus. Então eu vou clicar em linha. Ela já me deu a primeira entidade partindo do 0, 0, onde o X vai ter 3 milímetros e o Y vai ter 3 milímetros. Atualizando a extensão, eu já tenho ali a ferramenta na tela sendo construída. Posso colocar ela em modelo sólido, né, para poder ter uma observação melhor. Vou adicionar uma haste aí, ela vai continuar no raio de 3, porém um comprimento de 30 milímetros. Atualizo a extensão, a ferramenta está construída. Então, com esse tipo de recurso, você pode construir qualquer tipo de perfil de ferramenta. Também pode importar o perfil diretamente de algum software CAD. Depois eu vou fazer um vídeo especificamente para esse assunto. Tá? Nas estratégias de chanfro, eu devo selecionar aqui, através de frisagem de chanfro, qual o padrão de curvas que eu vou usinar. No caso, é a curva número 1, a qual eu criei no início do projeto. Seleciono as mesmas, ela já fica com uma cor mais escura aqui, mais evidenciada. Escolha a posição em que a curva está selecionada dentre essas três condições apresentadas pelo software. No caso aqui eu vou considerar aqui o topo, conforme o desenho aqui da caixa de seleção. A usinagem é concordante. Tamanho do chanfro coloca aqui de acordo com a medição que eu efetuei, né? Sempre vem aqui o padrão 1, né? Se fosse 2, era 2 por 2. Se fosse 60 graus, automaticamente quando eu crio a minha ferramenta, ele já seleciona o ângulo da minha usinagem, né? E aí eu preciso conhecer os valores, né, dos dois catetos dos ângulos, né? No caso aqui não tem muita dificuldade por se tratar de um ângulo 45 graus. Então ele é 1 por 1. A última caixa de seleção desse campo seria o posicionamento que a minha ferramenta vai trabalhar em relação ao meu ângulo. Então no caso, eu vou estar utilizando aqui a caixa de seleção por profundidade axial inferior, onde a ponta da ferramenta, no limite inferior do chanfro, eu quero que ela fique abaixo 5 décimos. A profundidade do material daí é 1 milímetro, né? O chanfro ainda não está pronto. O passo vertical vai ser direto, 1 milímetro. A largura do material horizontal também é 1 milímetro, porém o passo lateral vai ser 5 décimos. Posso caracterizar um passo de acabamento no final, se necessário. A ordenação da usinagem eu tenho por cavidade ou por nível. Por cavidade ela vai usinar uma linha por cada vez, né? Ou seja, um chanfro externo e depois ela vai para o chanfro interno. Por nível, se eu fizer um incremento em Z, ela vai dar vários passes em Z, considerando cada passe na extremidade externa ou interna. No caso eu vou usinar por cavidade para ela fazer um chanfro por vez, um chanfro por completo por vez. Sobre o metal que eu vou utilizar é 0. Aqui eu tenho a condição de aplicar compensação de raio de ferramenta quando eu for usinar, ou seja, sair gerado o G41 e G42 do programa, com duas características, ou o raio completo da ferramenta, ao qual você deve colocar, por exemplo, raio 3 lá na máquina,
ou raio de desgaste, ou seja, começar com valores pequenos, 1/10, 0, menos 2 centésimos, enfim. A condição de usinagem, se eu quero usinar gerando o programa em arcos ou ponta a ponto, vou optar por arcos. Eixo de ferramenta vertical. Os controles de segurança do software, né? Então o cálculo ele vai reconhecer o bloco, dá um afastamento de segurança de 10 milímetros, um afastamento inicial. E a entrada e saída de como a ferramenta se comporta para seguir no início e fim da trajetória. Sempre que vai usar, é interessante você fazer uma entrada tangencial, ou seja perpendicular, seja em arco, mas precisa ter um afastamento seguro de pelo menos a tolerância do programa para você empregar a compensação de raio. No caso, eu vou optar a entrar por arcos horizontais à esquerda, num ângulo de 90 graus, com raio de 2, por exemplo. E vou copiar essa condição para a saída através desse botão. Ou seja, a saída já ficou igual. A ligação entre um percurso e o outro pode ser feita em linha reta. Eu já demonstro isso aqui no resultado da estratégia. E as ligações acima do bloco podem ser todas incrementais, ou seja, isso significa que a máquina vai fazer um movimento em avanço rápido, G0. Por fim, eu caracterizo aí os meus dados de corte, baseado diretamente em RPM em avanço, ou baseado através do botão de edição de velocidades, baseando-se por velocidade de corte integral. Então eu coloco o dado de corte, por exemplo, 200 metros por minuto, de acordo com o diâmetro da minha ferramenta ele calcula o meu RPM, e de acordo com o meu avanço por dente, 15 centésimos por exemplo, ele calcula o meu avanço. Tá. Consigo caracterizar um avanço diferencial para mergulho, tá? No caso ela vai entrar fora da peça e posso caracterizar o mesmo avanço. E um avanço de ligação rasante, caso eu não queira fazer ações por incrementais, ou seja, eu quero fazer as ligações rápidas com o avanço programado. Então ela vai assumir esse avanço que eu programei aqui. Tá? Como eu coloquei o avanço todo incremental, através das linhas pontilhadas vermelhas, a máquina vai se movimentar em G0, no maior avanço da máquina. Então eu aplico, aceito e calculo. Tá? Um dado importante é que quando eu faço a minha programação baseado num Blank real, eu preciso colocar uma limitação do bloco, tá? Para que não ocorra essas entradas que vocês estão vendo aqui. Então o que está acontecendo? A ferramenta apenas conseguiu fazer a usinagem onde tem excessos de material, né? Com isso o pessoal acha uma solução, digamos, adequada, que é criar um bloco expandido para que isso não ocorra. Mas não é necessário. Se você mexer na limitação de bloco dentro da própria estratégia, observem, esse problema é solucionado. Então eu tenho aqui bloco, limitar, e eu tenho aqui a limitação do bloco. Então o bloco ele está limitado pela parte central da ferramenta. Ele só conseguiu usinar inteiramente a parte interna. A parte externa apenas onde ele achou material. Seguindo a extremidade do bloco, obviamente, tá? Então, para resolver esse problema, basta eu colocar a limitação pela periferia do bloco. Recalculo o problema. E aí o software consegue desenvolver toda a estratégia. Tá? Então, aqui seriam os movimentos incrementais, né? Caracterizados pelo software. Então, esses movimentos são feitos em G0. Então tem aqui uma verificação de invasão. Então ele fala que nenhuma invasão foi encontrada, ou seja, o meu modelo, a minha usinagem 2D baseada em curvas, está de acordo com o meu modelo 3D sem apresentar invasão. Então com essa construção de um bloco real, eu já posso partir diretamente para a simulação. E está efetuado aí o chanfro. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Abraço a todos.